O episódio de hoje é sobre ela, ninguém mais nada menos que Júlia Tolesano, mais conhecida como Jut. Pois é, esse é um episódio que nós vamos relacionar tanto a trajetória e o sucesso dela com a economia, porque tem muita gente tentando entender o que está acontecendo e eu vou te explicar um pouquinho. E caso você não conheça, fica até o final, porque eu vou te apresentar, eu vou te mostrar quem é, vou falar com você e o mais importante, vai fazer muito sentido para você quando esse episódio chegar ao final. Então, por mais que você não conheça, eu tenho certeza que tudo que você vai ouvir aqui vai ser aplicado. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e você está no PresleyCast. Agora a vinheta correta. Antes de mais nada, muito obrigado a todo mundo que está aqui assistindo, todo mundo que está ouvindo, seja Spotify, Apple Podcast, YouTube, Amazon, Deezer. É um prazer imenso ter você aqui. Eu vi lá nas avaliações do Spotify que teve um filho da puta que botou 4 estrelas. Eu desejo as piores coisas desse universo pra você, tá bom? Tô brincando, críticas são sempre bem-vindas, mas esteja preparado também pra eu não ficar feliz. Mas, segundo ponto, né? Esse é um vídeo que eu vou estar falando sobre uma pessoa em específico e é uma pessoa que eu admiro bastante. Eu gosto da beça, então esse vídeo não é uma crítica pessoal, esse episódio não é um ataque, muito pelo contrário. Eu quero trazer para vocês, sob a ótica da economia, tanto a presença digital dessa pessoa, como também uma análise completa do que a gente pode entender do que está acontecendo por aí. Se porventura você não conhece a Júlia Tolesano, a famosa Jut, eu vou fazer um rápido disclaimer para que seja atraente para você esse conteúdo também. Mas a Júlia, ela foi uma youtuber lá da época de ouro, digamos assim, de boa parte de quem hoje está ali na casa dos 30 a mais, porque ela falava de uma forma muito simples sobre temas do nosso cotidiano. Então, eu lembro que eu a conheci pelo episódio chamado... por um vídeo chamado Não Tire o Batom Vermelho, que inclusive foi um dos que mais viralizou na época, que ela fala sobre relacionamento abusivo. Ela conta um relato de uma amiga que foi sair com um cara e ela estava com batom vermelho e o cara deu um guardanapo pra ela e falou assim: tira esse batom vermelho porque você é puta, tá com cara de puta, né? E assim, ela trouxe ao longo desse período, lá na faixa dos 2013, eu acredito que ela deve ter começado um pouco antes disso. Eu não vou saber as datas corretas para poder passar para vocês, mas o período é esse, né? Então, até ali meados de 2020 e tudo mais, ela criava muito conteúdo focado nessas questões do cotidiano, desde relacionamento abusivos, falando sobre isso, falando sobre coisas do nosso dia a dia, conversas aleatórias. Ela fez várias entrevistas, ela ganhou um trabalho, um programa com a GNT, enfim, ela cresceu muito. Então, o episódio de hoje a gente vai entender um pouco mais sobre o crescimento, que é aí que entra para mim a maior contribuição que eu tenho como economista para isso, e também a gente entender um pouco essa relação do atual momento sobre ela, né? A Júlia, eu vou chamar de Júlia porque falar Juju o tempo inteiro me dá trava na língua, né? Mas ela, pra quem não sabe, como eu disse, ela era uma youtuber que ficou muito famosa e tudo mais. Ela falou sobre várias coisas relevantes do período. Gosto a beça do trabalho, reforço mais uma vez aqui, isso aqui não é uma crítica, não é um desmerecimento. Acho ela genial, acho a sacada dela, acho o humor dela, cara, são perfeitos. Eu queria muito ser amigo dela. Ela é uma... Ela cresceu ali na região de Niterói. Se eu não me engano, acho que ela nasceu em Niterói. A família dela tem um salão de beleza. E ela estudou numa escola chamada Gay-Lussac e fez também jornalismo na PUC, né? Então, por definição, ela é uma jornalista, né? Por profissão, digamos assim. E ela começou a trabalhar com o YouTube fazendo vídeos que ela naturalmente falava sobre esse ponto de a gente abre a câmera, vai conversando e tudo mais. E eu me inspiro, inclusive, muito nela, porque esse é um formato que eu me sinto muito confortável. Inclusive, eu lembro que esses tempos atrás, as pessoas falaram que me descreveram no Twitter falando que eu era uma mistura de Dercy Gonçalves com Jujut, né? E eu achei sensacional, porque são duas pessoas que eu admiro pra caramba, sabe? Eu estudo até hoje, né? Eu ia falar que eu estudei, mas não. Eu estudo até hoje a vida da Dercy Gonçalves, porque eu acho muito bacana, eu acho ela genial também, e também uma baita referência.
Mas, por que que esse tema, o nome de Jujut voltou, né? Porque ela, depois de um bom tempo, né, a gente vai entender um pouco melhor isso lá pra frente, ela decidiu sair da internet, né? Provavelmente deu na cabeça dela que, tipo, consegui o que eu queria, chega, porque é muita perturbação de juízo e tudo mais, né? E ela saiu no momento correto, porque eu acho que se ela tivesse hoje online, talvez ela estaria já por conta do cacete com um monte de coisa. Mas aí que entram esse ponto, né? Recentemente, ela lançou um vídeo falando que um vídeo sem áudio numa cidade, num cenário, digamos assim, bem interiorano, com roupa no varal e tudo mais, falando que ela ia fazer uma espécie de conversa com algumas pessoas, né? Então, seria como se fosse um evento onde ela iria para poder contar algumas coisas, fazer uma conversa. E eu entendo até isso meio que um comeback, talvez, né? Não tem muita informação sobre, então hoje a gente fica meio que na especulação. E recentemente saiu um podcast do Chico Felitti. Lembra da Casa Abandonada e tudo mais, daquela galera que ficou indo lá em Higienópolis, que viralizou a beça esse podcast, que virou uma história e tudo mais, que inclusive deu até problema. Luiz Amel foi lá, catou o cachorro da mulher, foi um auê do cacete. E aí, o que aconteceu, né? o Chico Felitti e sua equipe, né, do podcast, lançaram um podcast. Eu não vou lembrar o nome agora, né? Mas talvez até o final do episódio eu lembre e falo pra vocês. Mas eu acho que é algo como... Não vou lembrar agora não, mas daqui a pouco, quando eu caçar aqui e achar, eu falo pra vocês. Mas a ideia aqui vamos falar sobre essa nova reaparição é ótima, né? Mas essa reaparição dela, né? Ela voltou ao campo da internet porque o Chico Felitti falou: vamos fazer uma série de episódios focados ali em pessoas que saíram da internet e estão vivendo aleatoriamente, né, com base em encontrá-la. Porque a Júlia, quando ela decidiu sair da internet, ela optou por ter uma vida mais simples. Então o que ela fez? Eu lembro que enquanto ela ainda estava com o GNT, na verdade, enquanto ela estava no YouTube ainda fazendo vídeos, ela pegou um Fusca e saiu rodando o Brasil afora no Fusca, andando pra cima e pra baixo, cruzou o Brasil pra tudo que é canto. E assim, às vezes parava na casa de alguém, e aquela velha experiência de trocar trabalho por estadia, por comida e tudo mais, né? Fazer esse grande experimento social. E aí que entra o primeiro ponto, né? Ela começou a fazer isso, acho que talvez de uma forma um pouco mais leve, talvez, né? Pra poder explicar um pouco do que tá acontecendo. E aí depois ela começou a fazer vídeos no meio do mato, que ela foi morar no interior e tudo mais, até o momento que ela sumiu. Não julgo porque também tô quase querendo fazer o mesmo. E aí, esse momento, ela se exclui da sociedade, da sociedade moderna, né? Digamos assim. Na sociedade focado ali na internet, né? Da sociedade algoritmizada. E ela vai viver a vida dela pacatamente, numa cidadezinha, a qual eu acredito que, pelas descrições do podcast, eu inclusive sei qual é. E aí que entra uma baita da primeira questão pra mim que eu acho em relação a isso, tipo assim, como eu falei, tem muita especulação por trás. Ninguém sabe qual é o intuito, ninguém sabe o que foi acordado, muito menos o que foi conversado. Mas, se sou eu, que eu falo assim, ei galera, eu vou sumir sem dar indício de onde eu tô, vou ficar lá mufumbar no meio do mato pra ficar eu, meu marido e meu filho, por gentileza não me encontre. Porque se a pessoa não quer ser encontrada, por que caralhos vai alguém lá pra encher o saco da mulher, né? Então, se alguém bate na minha porta falando que quer me entrevistar, que me achou, eu ia ficar muito puto, né? Mas fizeram isso, o jornalismo tá aí pra poder dar a licença poética neste momento. Mas eu ficaria muito puto, né, e tudo mais. Então, assim, como eu falei, existem muitas especulações. Tem gente que está falando que esse podcast faz parte meio ali de uma estratégia que ela vai fazer essa turnê, já tem gente chamando de turnê, né? Eu falei assim, gente do céu. E tem gente até criticando o valor valores e tudo mais, mas enfim. A questão é, esse podcast rendeu, obviamente, muita repercussão nas redes sociais, muitas pessoas fazendo vídeos falando sobre, e ela também, a própria Jujut, ela tá voltando, eu consigo perceber ali um movimento disso desde uns 2 anos atrás, em que ela falava muito, ela apareceu muito no TikTok, né? Mas não ela, mas sim pessoas que pegavam cortes dela
no YouTube, ou até mesmo dos programas da GNT, postavam, fazendo aqueles edits, sabe, colocando uma música e tudo mais, porque os vídeos dela são muito bons. Eu realmente sou fã do trabalho dela. O trabalho dela é impecável, a forma como ela fala, as coisas são muito pontuais. Então eu percebi que ela estava voltando, mas ela não estava ativa na internet, né? Então era constantemente eu via as pessoas viralizando o vídeo dela, tanto no TikTok, no Twitter, enfim, no Reels e por aí vai. E então, nesse momento, a galera já tinha ali, ela tem ali uma demanda reprimida dessas pessoas, né? E aí, quando o Chico Felitti lança esse podcast, que inclusive tem entrevista com a própria Júlia, a internet volta a falar: olha, temos atualizações dessa moça que fez parte da nossa vida, né? Então, assim, todo o meu respeito, toda a minha admiração pelo trabalho dela, falando isso várias vezes para que ninguém entenda isso como uma crítica pessoal, tá bom? A gente vai estar utilizando como exemplo, porque afinal de contas, por mais que ela não esteja, ela ainda, né, é uma figura pública. Então, a ideia aqui é tentar mostrar uma análise com base na atividade econômica daquele período que ela cresceu, com base também na nossa análise de agora e como que algumas coisas trarão para a gente uma reflexão um pouquinho mais prolongada do que é de fato a nossa economia subdesenvolvida, né? Então, eu estou tentando aqui fazer essa relação sem deixar vocês sem informação solta, né? No podcast, no episódio em questão do Chico Felitti, eles falam, ela foi entrevistada, uma menina passou meses tentando caçá-la, e assim, gente, é uma coisa meio que parece que ninguém sabia onde ela estava, sabe? Então, ela estava morando num vilarejo, num ponto ali, e como eu falei, como sou do Rio de Janeiro, eu meio que consegui entender para que banda ela estava indo, né? Ela estava lá. E pelo que foi dito no podcast, né? Aí na hora eu pensei assim, puta que pariu. Eu falei, não sei se esse podcast, se esse episódio foi aprovado na íntegra por ela. Como eu falei, são somente especulações. Ela não falou nada. O dono do podcast não falou nada. Então pode ser que eu esteja falando aqui e depois amanhã ou depois apareça alguém falando, galera, ela falou que foi permitido, né? Mas enfim, a situação aqui foi a seguinte. No podcast eles dão essas informações que eu acho muito problemático, visto que o Chico Felitti tem no histórico dele, na conta dele, a casa abandonada aqui em Higienópolis, né? Aqui em São Paulo. E, gente, vamos ser sinceros, né? Que surto coletivo foi aquele, né? Virou um ponto turístico, as pessoas iam pra lá, bater na porta e tentar fazer vídeo, parará. Portanto que muitas das vezes até a polícia tinha que ir pra lá porque a vizinhança chamava, né? Então ficou um negócio meio assim, caraca, meio creepy, sabe? Então, a primeira coisa que me veio na cabeça, eu falei, gente, você imagina só, se esse povo não brota lá no Rio de Janeiro, com todas essas dicas que ele deu, e faz o mesmo processo. Porque assim, a menina que encontrou a Júlia fez o processo de entender mais ou menos pra onde ela foi e começou a vasculhar o bairro, perguntar pras pessoas e nananã. Então assim, basta um filho da puta com o tempo que fez isso pra poder vazar essas informações. Daí a mulher vai ter que se mudar mais uma vez porque, né, por causa da internet. E ela fala, meu Deus do céu, que maldição eu arrumei pra minha vida, vendi minha alma pro capeta. Então assim, vamos lá. Agora vamos começar a dissecar um pouquinho ali da Júlia Tolesano, a Jude lá atrás, né? A ascensão dela, maior, se eu não me engano, foi lá em 2014, né? Em 2014, para quem não lembra, a gente estava ali no comecinho do segundo mandato da Dilma, que ela venceu ali na racha, né, com o Aécio Neves. Se porventura você não estava nesse período, né, ativamente, digamos assim, na vida política, na vida econômica, a gente vivia ali num contexto muito interessante. Portanto, que a Dilma ela foi reeleita no sentido de mercado de trabalho, exceto agora que a gente tem um recorde no desemprego, o último recorde foi lá, na época da Dilma também. Né? Então, foi um momento em que o número de pessoas que estavam empregadas e o nível de salário até esse então momento começou a crescer e permaneceu em alta, digamos assim, durante o governo Lula e tudo mais, Lula 1, Lula 2. E aí quando entra no Dilma 1, também a mesma história. Só que o começo do Dilma 2 começa a crise financeira e a crise das commodities, e a gente começa a ficar ali em torno de um sistema econômico que infelizmente acabou jogando a Dilma
aos leões juntamente, né? Então, o problema ali, esse episódio não é sobre a Dilma, né? Mas, na minha humilde opinião, foram algumas decisões econômicas que eles tomaram errado nessa gestão deles durante esse período, mas ela também se lascou muito porque ela teve uma crise internacional naquele período que replicar a mesma fórmula que o Lula fez em 2008 não deu certo. Não deu certo. E aí que calhou nesse ponto, né? Porque em 2016, caso você lembra, a galera foi pra rua, né? 20 centavos. E a economia brasileira naquele período passou por um problema muito grave, que é, primeiro, a questão do salário, né? O salário perdeu o poder de compra em 3,5%, né? Se a gente comparar ali o período de 2014 a 2020. O salário médio em 2014 era de R$ 2.000, era R$ 2.060, né? 2.060. E a inflação também naquele período, inclusive, talvez se você tiver uma idade próxima da minha, você vai lembrar ali daquele rolê dos tomates, que teve a capa da Veja, com a Dilma pisando nos tomates, enfim. Montagem, né, claro. Então você tem ali um período grande de pós-momento de ouro, digamos assim, e aí você começa a ter problemas econômicos graves numa sociedade que não estava preparada para aquilo, né? Então você tem desemprego também aumentando, né? O desemprego, como eu falei, na primeira gestão da Dilma, estava extremamente em queda, só que fechou esse período que eu tô falando ali, que foi para 2020, em 13%, né? Então é um desemprego muito alto, né? Eu tô falando ali em 2020 também, que começa o período da pandemia, mas esse dado ali eu peguei antes, né, em relação a isso. E a renda média do trabalhador também encolheu durante esse período, né? Em 2019, por exemplo, o índice de Gini, que mede a desigualdade, caiu, chegando a 0,52, né? Esse é o índice de Gini que mostra pra gente um nível de desigualdade alta, né? A pobreza extrema também cresceu, tendo em 2017 6,9% da população em extrema pobreza e vários outros fatores, né? Também a questão do produto interno bruto, o PIB, teve uma recessão ali entre 2015 e 2016 com queda de 3,5% ao ano, tá? Lembrando que na pandemia nós tivemos uma retração de 3,9%. Então, assim, né? São dados que eu trouxe aqui agora que não são dados muito interessantes, né, em relação a isso, né? Então, por que eu tô trazendo essa informação? Eu não tô jogando coisas aleatórias, né? Falando, o céu é azul porque a gente enxerga azul. Não, tô tentando trazer um embasamento técnico aqui. Esse período foi marcado pra gente como um período muito difícil em todos os aspectos, porque a gente estava vivendo um contexto econômico complicado e político também, porque depois a gente ficou ali em 2015, 2016, até 2017, por diversos problemas envolvendo ali o entorno do impeachment, né? Que, na minha opinião, todo tipo de impeachment tem ali um porquê de explicação dentro da queda do desemprego, né? Eu já falei um pouco sobre isso, né? Inclusive, a gente está vivendo um momento histórico de queda do desemprego, então eu sempre falo, galerinha, vamos ficar atento aí, porque pode acontecer. Mas por que eu trouxe essas informações, né? Porque, na minha opinião, boa parte da galera que começou a ter acesso à internet dentro desse período, começou a ter acesso ao YouTube também. E dentro desse contexto, você encontra ali pessoas como a Júlia, né, como a Jujut, falando sobre coisas das quais nós nunca tivemos acesso e a gente acabava se identificando. Hoje, com 30 anos e diagnosticado de ansiedade e TDAH, medicado, com tratamento e com tratamento também com a terapia, né? Eu consigo enxergar algumas coisas que ela falava antes, analisando, né? Inclusive até chamo para que você faça também esse exercício de assistir alguns vídeos antigos daquele período. E aí você fala assim, caramba, Presley, realmente são obviedades para agora, com esse nível de maturidade. Só que a Júlia, ela tem a nossa idade, né? Tipo, essa faixa ali entre os 30 e poucos anos. E aí eu comecei, desde aquela época, eu não comentava sobre, porque pra mim era meio que óbvio, assim, sabe? Tipo, quando eu comecei a entender algumas coisas da vida, eu falava, cara, ela tá falando isso por causa do recorte social que ela teve e o recorte econômico que ela teve
justamente de ter essa possibilidade. Então, nos anos 90, ela estudou ali, nos anos 90, 2000, talvez, eu não estudo a fundo a vida dela para saber qual com exatidão, ela estudou em ótimas escolas, né? No caso, em ótima escola, no Instituto Gay-Lussac, que é, se eu não me engano, se você procurar no Google, eu acho que é a escola mais cara de Niterói, né? Ela fez jornalismo na PUC. E aí tá, beleza, você vê ali todo esse acesso e ela tem terapia em dia. Ela estava fazendo, se eu não me engano, acho que em alguns vídeos ela até talvez sugeria que ela fazia acompanhamento com psiquiatra, talvez, para tratar talvez uma possível ansiedade, não sei, não vou falar com exatidão, mas eu acredito que em alguns vídeos ela deixava isso entender, porque na minha cabeça sempre era nítido que ela fazia isso, né? Até porque ela trouxe muitas das coisas, muito dos temas pra gente, e a forma como ela trazia despertava interesse para que a gente também fizesse essa busca por autoconhecimento, né? Inclusive a pauta do relacionamento aberto foi a primeira vez que eu tive contato com ela, essa pauta, foi no canal dela, que ela falou que ela tinha um relacionamento aberto. Então, até então pra mim era uma coisa muito tipo, nossa, relacionamento aberto, como é que funciona, paraná. Nunca né, entendi isso. Em relação a dinheiro, a família dela tem um salão de beleza lá. Se eu não me engano, acho que o pai dela também possui uma profissão estável. E eles moram numa região extremamente tranquila, boa e interessante de Niterói. E por que esse disclaimer é importante? Porque muitas das coisas que levaram a Jude a ganhar notoriedade está relacionado com de onde ela vem. Eu não estou falando de Niterói. Estou falando do recorte socioeconômico dela e é por isso que a gente precisa conversar sobre esse tipo de coisa. Ela é uma puta youtuber. Eu acho o trabalho dela maravilhoso, incrível. Não quero tirar nenhuma gota de mérito, porque ela realmente conquistou muita coisa pelo trabalho dela. Mas é possível, e eu tenho quase certeza que ela tem essa percepção disso também, que o que diferenciou nós, que fomos consumidores do conteúdo dela, da própria Jude, foi o acesso à saúde mental. O acesso a tratamento para esse tipo de coisa, a esses cuidados, né? Óbvio que estudar em escolas boas, fazer cursos de inglês, viagens, intercâmbios e tudo mais, facilita na nossa vida? Ajuda? Sim. Mas, como tem um episódio aqui já no podcast que eu falei sobre a questão da saúde mental, ser um privilégio financeiro, é basicamente a mesma coisa, sabe? Ela então teve essa ascensão em um momento em que a nossa atividade econômica estava ruim, quem não tinha acesso à saúde mental não entrou, não tinha esse conhecimento, por exemplo, foi o meu caso. A própria, e aí também, óbvio, né, a gente tem que incluir aqui um pouco dessa cultura de achar que, ai, nossa, saúde mental é coisa de maluco, e nananã, que não sei o quê, eu não preciso de terapia, minha terapia é Deus. Sabe essas coisas assim? Que hoje, igual o pessoal fala que, não é terapia, mas é terapia. Aí posta uma foto de beach tênis, sabe? Esse tipo de coisa. E aí eu fiquei me perguntando assim, falei, caraca, velho, realmente, né? Você tá num período econômico em que o desemprego, né, em termos percentuais, dobra, dá um pulo ali de 360. Do nada você tem o poder de compra caindo, inflação alta corroendo. Então a pessoa que não tinha, ela já não entrava. E a pessoa que tinha um pouquinho ali que estava começando, talvez, teve que voltar. Porque o desemprego cresceu e tudo mais. Durante esse período eu estava na faculdade, né? E eu lembro que o acesso à internet também era precário, né? Eu estudei no interior do Rio de Janeiro. Então, assim, no interior do Rio de Janeiro você não tinha. Ai, meu Deus do céu, internet era barato. Eu não tinha internet em casa assim que a internet começou a ser popularizado, porque era muito caro. Então, eu lembro de pegar meu computador e ir para a faculdade, isso ali em 2012, para fazer as minhas coisas e usar a internet, porque a internet, tipo, era muito caro. E eu não tinha dinheiro para isso, né? E da mesma forma, os meus amigos também faziam. Então, mais uma vez, o recorte também influencia bastante em relação a esses acessos, né? E retorno e falo aqui, isso aqui não eu não estou desmerecendo o trabalho de ninguém. A questão é, a gente precisa reconhecer, enxergar no outro para não se cobrar. Porque acabamos endeusando pessoas, não somente a Jujut, por questões de extrema desigualdade de renda, tá? Mais uma vez, ela é incrível no que ela faz, mas assim,
pode ser que será que se ela tivesse nos nossos sapatos, a situação seria a mesma? Então, dentro de um período em que nós tivemos, por exemplo, o Michel Temer acabando com a reforma trabalhista, inclusive possibilitando que muitas pessoas hoje se tornassem PJ, estivessem recebendo menos do que de fato deveria, acabando com Previdência Social e direito trabalhista, naquele período ela também estava em alta. Naquele período, inclusive, em 2018, ela fez um trabalho incrível. Ela fez uma série de vídeos explicando bastante, falando, confrontando o Bolsonaro, enfim. Ela deve ter recebido muito hate na época também, inclusive. Ela fez um trabalho maravilhoso e eu acredito que ainda continua no YouTube disponível. Mas aquele foi um período que, para muitos de nós, foram puxados, né? Foram períodos em que a gente sai ali de um momento em que muitas famílias, nos anos 90, comecinho dos 2000, conseguiram ter alguma coisa, para um momento em que muitas pessoas não conseguiam mais ter nada. Então, nós crescemos hoje, né, e a realidade antiga é um pouco parecida com a atual, no sentido de que as pessoas estavam, das duas uma, colhendo os frutos das políticas de educação do governo Lula, né, então, que foi também o meu caso, na questão de aumento de vagas, aumento de instituições federais, e aí você vai estudar numa federal, papapá, aí vem crise econômica, começa todo mundo a juntar dinheiro, começa a cortar gasto, começa a fazer isso. Eu lembro de ter ocupado a minha faculdade nesse período, no governo Temer, inclusive, por causa dos cortes na educação. Sabe? De liderar a ocupação também, sabe? De fazer ocupação, de dormir na faculdade, tudo isso. Vocês acham que eu tô aqui com essa cara velha por causa de quê? Porque eu me metia com essas coisas. E aí, durante aquele período, eu lembro que ela crescia bastante, e eu acho o trabalho dela, mais uma vez, incrível, a forma como ela explicava todos esses pontos, e aí, inclusive, ela trouxe muito isso, e aí que entra esse ponto de tirá-la do foco, mas tentar trazê-la de uma forma mais leve, que ela trouxe para muitas pessoas a saúde mental e o afago de que muitas pessoas não teriam em outro momento, né? Não teriam condição de. Mas ela é jornalista, né? Então, quando você faz um conteúdo e tudo mais, também tem esse ponto, né? E ela entrou num período de começar a fazer essas coisas maravilhosas aí pra ela, que é tipo, vou dar rolê de Fusca pra cima e pra baixo no Brasil. Eu vou morar no meio do mato. Eu vou pra Chapada de não sei onde, fazer não sei o que e tudo mais. E assim, gente, igual agora, né? Qual é o contexto dela? Como eu falei, ela tá morando numa cidadezinha muito pequena, sei lá, acho que 7 mil habitantes na cidade. Afastada, ela mora no alto, no morro, né? No podcast eles descrevem lá, né? Faltou só botar o endereço. E aí você olha e fala, cara, pra fazer uma graça dessa, você tem que ter dinheiro. Porque aí a gente pode chegar e fazer uma rápida comparação, né? Eu lembro que recentemente algumas pessoas comentaram sobre a volta, presta atenção nessa palavra, a volta do Adriano Imperador pra favela. E aí tem gente falando, nossa, mas por que ele foi pra favela, né? Ele tem muito dinheiro, ele não precisa ir pra uma favela. Por que ele não vai morar em Alphaville, do lado do Primo Rico ou do Pablo Marçal? Porque ele tem essa memória afetiva e ele conseguiu voltar pra favela. E lógico, ele tem o dinheiro dele, ele tem os luxos e confortos dele. Mas ele retornou para o lugar de onde ele veio. E é totalmente diferente quando a gente coloca essas duas pessoas em comparação, porque o Adriano, ele viveu a realidade da favela não por opção, por necessidade, por existência. A Júlia não. A Jujute, ela tá agora vivendo uma vida mais simples por conta dos fatores que ela obteve na vida. Inclusive, a observação de que a vida simples é a famosa vida humana. Não estou falando a vida simples, romantizando a pobreza. Nada disso, porque é nesse ponto que eu quero chegar também. Eu digo no sentido de o que fez, o que levou Juju a ir se esconder no meio do mato e falar assim, ei galera, eu tô viva, mas não vem me perturbar o juízo não. E dá pra entender nas entrelinhas que ela fala que, tipo, ela quer viver a vida de fato, sabe? Conversar com as pessoas, trocas, ter a proximidade com a natureza, com a tranquilidade, esse olhar interno. Coisas essas que você só consegue ter dimensão e noção se você tem uma qualidade, um poder de compra, um salário que te possibilite isso. Eu dou meu cu pro cachorro se ela, porventura, não tivesse metade do que ela teve na vida de acesso, se ela estaria fazendo uma coisa dessa hoje.
E isso inclui várias pessoas, inclusive eu. Eu falo várias vezes, né? Tipo, que venho de uma realidade difícil. Minha família nunca foi rica, mas a gente nunca, né, passou necessidade extrema, mas a gente não tinha dinheiro para as coisas. Mas até determinado momento, eu tive os meus privilégios também, né? Até determinado, não. Dentro de um determinado contexto, eu preciso olhar também que eu também tenho privilégios ali que não, enfim, que não, eu não posso deixar de lado e falar que não existiram, porque de fato existiram, né? Então, por exemplo, eu consegui a ajuda dos meus pais para estudar fora que eu digo é no Rio, né? No interior do Rio. Eu consegui ajuda, eles me ajudavam e tudo mais, com muito esforço. Então eu também preciso entender que hoje a minha atuação como economista vem desse recorte, que muitas pessoas queriam também fazer o que eu faço hoje, mas não fazem porque não tiveram acesso. E aí que entra esse ponto. Quando a Júlia, a Juju cresce lá naquele período de 2014, 2015, ela pega uma galera que estava vivendo essa crise na pele. Então, ela funciona para essas pessoas que não tiveram acesso enquanto ela estava tendo. Então, muitas das reflexões que ela traz são reflexões que nitidamente saíam da terapia. E por que eu estou falando isso? Porque várias vezes, quando eu comecei a ter acesso à terapia, a minha vontade era fazer isso, falar sobre. E as conversas que eu tinha na roda dos meus amigos, da forma como eu falava, muitas das vezes eu falava, nossa, parecia até um vídeo da Jujutsu. E foi aí que eu comecei a perceber esse tipo de coisa, do tipo, tá, essa sagacidade da pessoa tá muito atrelada às oportunidades que ela teve. E reforçando aqui, eu não estou desmerecendo o trabalho da amiga de jeito maneira, mas eu estou falando isso para que a gente consiga também entender que nós não devemos olhar a realidade do outro, se comparar e achar que, porventura, estamos fazendo um grande motivacional, falando, nossa, fulaninho não tá aqui, fulaninho não tá lá, o fulaninho tá ali e não tá cá. E aí a gente acaba fazendo essa comparação, sabe? É muito importante a gente tomar esses devidos cuidados justamente para que a gente consiga entender também qual que é a nossa realidade de hoje, sabe? Porque por muito tempo eu me comparei, eu tenho certeza que você também já se comparou na sua vida, com pessoas que tiveram realidades completamente diferentes da minha, né? Então, no período dos anos 90, 2000, eu morava no alto do morro no Rio de Janeiro, né? Eu já até falei aqui algumas vezes que quando chovia eu tinha que amarrar sacola no pé para poder ir pegar ônibus, né? Para poder ir para a escola. Então, durante esse período, muitas pessoas estavam estudando em escola particular, estavam fazendo curso de idiomas, estavam fazendo intercâmbio. Enquanto eu estava na faculdade estudando para poder compensar o delay da minha deficiência, digamos assim, educacional, alguns colegas da minha faculdade, por exemplo, estudavam e que assistia a série o dia inteiro, enquanto eu estava lá tentando lembrar de conceitos básicos de matemática que eu não aprendi porque eu estudei em escola pública. Então, assim, essa ideia da vivência do outro, da comparação, dos recortes sociais de gênero e de raça também, e também inclui de orientação sexual, a gente precisa também levar isso quando a gente está falando sobre economia. Então, como eu falei lá atrás, inclusive essa percepção do que é importante na nossa vida, dessas vivências, né, do que ela está fazendo agora, que é, pô, vou parar ali para conversar com a pessoa, ouvi-la com calma, sei lá, admirar os passarinhos voando na rua e os caralho a quatro, é uma realidade de alguém que teve essa consciência, sabe? Por exemplo, a minha ansiedade, ela é muito forte por conta da criação que eu tive e do contexto que eu tive também, né? Eu cresci com meu pai trabalhando muito, minha mãe trabalhando muito, e eles sempre exigiam muito de mim porque eles tinham medo que eu ficasse da realidade deles, sabe? Então eu tenho esse senso de urgência, essa cobrança, essa ansiedade, que hoje eu consigo entender, por exemplo, que o descanso é importante, que eu preciso tirar um momento da minha vida para eu descansar, para eu funcionar, para eu conseguir trabalhar bem. Porque não é sobre trabalhar, é sobre trabalhar bem. Eu consigo produzir bastante, eu consigo fazer bastante se eu estou descansado. Só que assim, os meus pais eles não tiveram acesso, por exemplo, à terapia da forma que eu tive, para que eles tivessem também essa consciência e respeitar os seus próprios corpos, respeitar os seus limites, respeitar a sua saúde. Então, quando a gente está conversando sobre esse tipo de assunto, a gente não tem como desassociar a economia nesse ponto. Não tem como a gente chegar e simplesmente falar, nossa,
vamos ali todo mundo pro meio do mato, viver sem saneamento básico, fazer o caralho a quatro e achar que estamos assim, nossa, vamos viver a vida simples. Porque a pessoa nunca viveu isso por sobrevivência, por necessidade. Então, a ótica reversa, ela não deve acontecer única e exclusivamente porque só está numa vida simples aquela pessoa que consegue ter colchão financeiro e uma rede de apoio. Então, eu observei muitas pessoas comentando: tudo o que eu queria era fazer como a Júlia que foi lá pro meio do mato, assim, nananana. Mas assim, eu não sei da condição financeira dela, não tenho noção de porra nenhuma em relação a isso. Mas o que eu tenho é o que está exposto, né? Ela tem uma família, não sei se ela é herdeira, mas eu acredito que talvez seja. Ela não tem uma... Sei lá, ela não é milionária, dona de gado, sabe? Ou coisas do gênero. Mas eu acredito que ela tem ali o seu patrimônio. Então, se alguma coisa der merda, se o filho dela precisar de dinheiro, ela tem como socorrer. Diferente de muita gente que está nessa realidade por necessidade. Então, por isso que é importante não romantizar essa pobreza, romantizar a vida simples como uma escolha, porque aí você culpabiliza o pobre de uma situação e de uma transformação que ele ainda não passou. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque ela conseguiu passar isso porque ela teve renda. Agora, tá, então qual seria o resultado final? Seria a galera chegar, vamos juntar todo mundo que é pobre, vamos dar terapia para eles começarem a valorizar o cuscuz? Não. É sobre ter acesso e sobre ter qualidade de vida. E a qualidade de vida aqui, ela pode vir de diversas formas. Porque para algumas pessoas, a qualidade de vida vai ser encontrada no meio do mato. Para outras vai ser no centro urbano, que vai estar próximo do trabalho, e ela vai conseguir pagar as contas de uma forma tranquila. Cada um precisa ter a sua percepção, mas ela também precisa ter como pagar para ter essa percepção. Ela precisa saber, ela precisa custear esse processo de autoconhecimento. Então, quando as pessoas chegam para mim e falam: pô, a menina tá lá fazendo não sei o que lá, eu queria também fazer algo do gênero, eu falo: tá bom, ok, eu também acho maneiro, também gostaria, já brinquei várias vezes falando: nossa, eu não vejo a hora de fazer igual ela, né, do tipo, sumir no meio do mato. Só que hoje eu não consigo bancar isso. Eu preciso trabalhar. Eu não consigo muitas das vezes descansar. E é por isso que eu falo, por exemplo, da diferença nítida entre a minha pessoa e os meus pais. Né? Os meus pais, eles têm mais essa cobrança de trabalhar mais porque eles não conseguiram ainda conceber a ideia de que, olha, a gente precisa flexibilizar uma coisa ou outra. E também tem a questão das contas. Né? Então, é muito fácil, por exemplo, as pessoas abrirem mão de determinadas coisas, como acesso à internet, saneamento básico, os caralho a quatro, depois que você já teve tudo isso naturalmente, né? Então, o consumo digital hoje, ele está funcionando basicamente assim, né? A gente vive enxergando outras realidades de outras pessoas, pequenos recortes, sem levar em consideração toda essa informação que vem por trás, né? E quando a gente está colocando essa ideia de que a pessoa ela tá optando porque ela é uma divindade, a gente esquece todo esse histórico, essa trajetória que está intimamente ligada à relação dela com a renda, né? Então não tem como a gente desassociar uma coisa com a outra. Então toda vez que eu falo sobre isso com os meus alunos, né, do Organiza, inclusive as aulas introdutórias do Organiza são sobre isso, né? A gente entende recorte social, quais são os impactos, quais são os efeitos. Porque não tem como a gente organizar a nossa vida financeira, não tem como a gente entender a economia sem fazer essas repartições. Por isso que quando a gente traça dentro de uma pesquisa com dados do IBGE e tudo mais, você tem lá cor, raça, idade, região que nasceu, não sei o que, não sei o que lá, gênero. Por quê? Porque isso influencia demais na nossa trajetória, né? Isso influencia em como nós vamos até mesmo viver as nossas vidas. Então, hoje, a gente está num contexto em que a gente está brigando ali, né, particularmente num tema extremamente atual e necessário sobre o fim da escala 6x1, né? E aí você tá conversando sobre esse fato, assim, tipo, caralho, velho, a galera tá trabalhando muito, a galera tá, porra, exausta, o povo não aguenta mais. E a gente teve que chegar nesse ápice do ai caralho, ninguém aguenta mais, e vão pra rua, e vai fazer. Tá vendo?
Porque o trabalhador ele chega na exaustão física e mental. Então, quantas pessoas hoje não conseguem, por exemplo, enxergar a beleza, enxergar a gratidão porque conseguiu, sei lá, comprar uma air fry na Black Friday? Porque é tudo com muito esforço, porque não foi amaciado esse caminho com uma renda prévia, com uma, uma rede de apoio consideravelmente preparada para aquilo, tá? Então, mais uma vez, cara, eu não tô falando aqui sobre esse ponto em relação apenas a Jujutsu e tudo mais. Eu tô usando o tema dela porque tá em alta, as pessoas estão falando bastante sobre isso e muitos muitos dos seguidores dela estão fazendo algo. Fazendo não, né? Na verdade, especulando sobre várias coisas e falando exatamente sobre fazer algo do gênero, sabe? E tudo mais. E assim, gente, muito cuidado, tá? Com esse tipo de percepção, inclusive, porque tem gente que realmente vai chegar e vai falar: olha, eu quero viver essa vida também. Só que assim, será que você vai conseguir bancar esse tipo de vida, né? E esse tipo de vida é caro também. Mas ela tá comprando banana barato lá no coisa. Aham, mas ela precisa ter. Ela só tá fazendo isso porque ela tem pra onde correr se der algum problema, né? Diferente das pessoas que vivem essa realidade por necessidade, que não tem onde socorrer. Então, assim, eu acredito. Será que ela está levando o filho dela no postinho do SUS quando alguma coisa dá errado? Quando dá uma febre? Pode ser que sim. Mais uma vez, eu não tô lá pra saber. Ou ela tá pegando um carro e chamando alguém pra ajudar e levá-lo no hospital. O que tá totalmente tranquilo. Eu não tô falando pra ela poder levar no curandeiro, botar a criança em cima de uma árvore e deixar ela 3 dias pra ver se melhora. Não tô falando isso. É que essa relação do que é recorte pra gente, né, do que é exposto pra gente, do que aquilo que é de fato a nossa realidade como um todo, né? Então, quando a gente fala sobre esse tanto de coisa que eu trouxe para cá, eu falei sobre a economia do período em que ela cresceu, eu estou falando sobre o momento e os privilégios que ela teve, eu estou falando sobre inserção nossa como indivíduo dentro da sociedade para que a gente também consiga enxergar. Então, ó, eu fui isso, eu passei por isso, eu sou pessoa que está dentro desse recorte social. E a partir desse ponto de partida, você pode entender como você se insere na sociedade economicamente ativa. Para que você consiga também ter esse panorama, justamente para entender, aceitar e fazer algo a respeito. Que é, beleza, ok. A partir dessa análise, eu entendo que para mim, por exemplo, eu vou demorar um pouquinho mais, né? Tipo, a gente tá pensando aqui, não tô falando que esse é o meu caso. Demorar um pouco mais para, sei lá, tipo, comprar o meu primeiro carro, porque antes de mais nada eu preciso reformar a casa da minha mãe. Por quê? Porque você, provavelmente a sua mãe não teve condição socioeconômica para poder fazer isso enquanto ela estava trabalhando, né? A não ser que seja um desejo seu, enfim, mas a gente não vai estar nesse caso aqui agora, porque eu tenho mais o que fazer. Mas a gente está falando aqui de quê? De talvez eu poderia falar de adiantar algo que está atrasado ou entrar na velocidade correta de algo que está atrasado. Então eu vou usar o meu exemplo, né, que eu falei. Enquanto os meus amigos iam para festa na faculdade, ou até mesmo ficavam assistindo série, ou iam para casa de namorada, ia para casa de namorado, eu tive que ficar estudando, pegando livro de matemática, para poder ver coisas básicas de matemática que na minha formação foi muito fraca. Então a gente precisa correr numa velocidade às vezes muito mais rápida agora para conseguir acompanhar quem já estava começando ali naquela estrada, já estava na corrida e estava só deixando o carro empurrar há muito tempo. Então, até para você fazer essas presepadas de se enfiar no meio do mato, você precisa ter renda para isso. E é completamente diferente, igual o caso lá do Adriano que eu falei. O Adriano, o imperador, ele voltou para lá por opção, depois de viver aquilo, mas com seus determinados privilégios. Diferente de quando a gente está falando sobre uma pessoa que foi por escolha. Então, a Jujutsu ela cresce num período ali em que nós estávamos muito carentes de informação, de acesso a isso, né? Inclusive, a própria inserção da saúde mental como algo importante para a gente como pessoa, né? Então, quando a gente está falando sobre esses temas, a gente não pode deixar de lado, porque isso afeta também a nossa própria busca por essas
esses acessos, né? Então, eu já recebi vários alunos do Organiza falando, a primeira aula, se eu não me engano, a segunda aula do curso eu falo sobre recorte social e tudo mais, e faço um negócio muito mais aberto. E os meus alunos sempre falam isso, olha, Presley, essa aula pra mim foi um abraço. Porque você não olha pra realidade do outro e fala, porra, eu vou estar sempre fudido. Você fala, caraca, olha, eu vou começar a montar minha reserva de emergência dessa forma aqui que vai ser aplicável pra mim, porque vai dar certo pra mim, porque eu tenho esse histórico, então eu não posso fazer igual o primo rico que, enfim, já tem ali, em um mês consegue fazer a reserva de emergência dele dos outros meses. Tá entendendo onde eu quero chegar? Porque essa comparação, essa visualização do recorte do outro desanima a gente, desestimula que a gente faça algo a respeito. Porque a gente ainda não entendeu de que ponto você está vendo e de que ponto aquela pessoa está existindo. Porque se você vira aquela pessoa por trás, você vai entender assim, tipo, epa, aquela pessoa estudou na melhor escola de Niterói. Então aquela pessoa ela teve acesso a uma terapia por semana, a 2 sessões de terapia por semana, não sei. Então, se você tinha aquela renda para pagar, e assim, na minha época, sendo muito sincero, eu não tinha esse acesso à terapia. Eu fui ter depois de velho, trabalhando, pagando minhas contas, sabe? Eu fui descobrir a ansiedade e o TDAH com 30 anos. Então, tá vendo como isso vai sendo costurado? E a ideia, acabei de lembrar agora do TDAH, né, que eu já conversei aqui sobre algumas vezes, e eu fico pensando, né, eu já até conversei com isso até com a minha família, eu falei, cara, imagina se eu tivesse descoberto esse transtorno lá atrás, como que minha vida poderia ter sido muito mais leve, sabe? Como que a minha trajetória acadêmica teria sido diferente. Mas a gente não teve informação e não teve acesso. Por quê? Porque a minha família não teve essa instrução, né? E para a gente superar esse processo de desigualdade, de pobreza, levam-se gerações muitas das vezes, né? Então, o crescimento da jiu-jitsu naquele período também se dá a uma... Como é que eu posso explicar isso sem... ah, enfim, trazer um pouco... Enfim, foda-se. Quem me conhece sabe... Enfim, vocês que me conhecem sabem da forma que eu vou falar agora. Mas, tipo, ela cresceu dentro de uma galera ali que não tinha dinheiro pra isso. Ou tinha e começou a se identificar e viu nela uma amiga que ajudou a pensar, a elaborar melhor, ou dar pautas pra levar pra terapia, né? Enquanto muita gente só tinha os vídeos dela. Então eu lembro que eu ficava... Ela foi a primeira pessoa que eu ativei notificação no YouTube. Porque todo vídeo, eu lembro que eu assistia assim, quando saía, eu falava, ai, saiu um vídeo novo. Eu parava o que eu tava fazendo. Porque aquilo vinha aquele acalento, assim, sabe? É igual hoje, quando eu saio da terapia e falo assim, caraca, velho, é por causa disso e disso e disso. Então eu acho que quando a gente tá analisando nesse background, muitos de nós que hoje estão nos seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, nós pegamos ali um período em que muitas das pessoas que hoje, inclusive, têm renda, elas estão com renda mais alta porque elas tiveram um passado de renda, né? Então, pra gente vai ser mais difícil. Então, enquanto, por exemplo, aquela criança que estava fazendo curso de inglês, sei lá, estava fazendo uma terapia cognitiva de não sei o que, a gente estava, sei lá, brincando sendo criança. Ok, mas eu estava brincando sendo criança em casa, com os meus amiguinhos na rua, porque a minha mãe estava indo trabalhar e meu pai estava trabalhando o dia inteiro para conseguir pagar as contas de casa, sabe? E, e óbvio que essa preparação também reflete na nossa vida atual. Reflete, inclusive, na forma que a gente vive a nossa vida. Inclusive nas escolhas que nós vamos fazer no futuro, né? Então, eu não tenho muita vontade de fazer igual a Júlia tá fazendo, né? Igual a Juju tá fazendo. De parar, ir pro meio do mato, se isolar totalmente e viver com o máximo da simplicidade, o mais próximo ali da nossa essência humana. Porque eu já vivi algo próximo, sabe? Tipo, eu já vivi a fase da, porra, só tem calabresa pra comer porque calabresa é barato. Então a carne de hoje vai ser uma calabresa, vai ser um bife de hambúrguer, vai ser uma salsicha porque não tem dinheiro pra comprar frango, não tem dinheiro pra comprar carne de boi, carne de porco, que seja,
sabe? As viagens que eu fazia não eram viagens de, vamos viajar para França, conhecer o Nordeste, vamos viajar para não sei o quê. Não, minha viagem era para casa de parente, e casa de parente que era agricultor para voltar com a sacola cheia de chuchu, de pocã e coisas do gênero. Então, eu estou usando o meu exemplo, só que, né, cada um vai fazer o seu exemplo aí, vai entender um pouco melhor, para que a gente consiga observar que, olha, beleza, tem todo um contexto por trás e a gente não deve se comparar porque isso está consumindo a nossa saúde mental. E a gente só consegue enxergar isso depois de muita coisa. Eu só consegui enxergar isso depois que eu estudei economia social. Depois de que eu entendi que, olha só, por mais que seja esdrúxulo para a minha bolha, para a nossa bolha, inclusive, que está ouvindo ali, tem gente que sustenta uma família com salário mínimo, ou muito menos que isso. E um salário mínimo, hoje, cara, você não compra muita coisa. Então você imagina pagar, às vezes, um aluguel, comprar mercado, fazer coisa de casa, comprar roupa para as crianças, sustentar uma família com salário mínimo. Então, até dentro desse contexto, para que a gente consiga enxergar isso, eu consegui através dos meus privilégios. E essa ansiedade que gera na gente, ela nos retrai e nos deixa doentes. Porque é uma comparação constante, é um cansaço constante, é um sistema econômico que nos deixa cada vez mais desvalorizado, são políticas públicas que parece que estão fazendo para a gente tomar no olho do cu, e por aí vai, sabe? Então, hoje, quando eu observo e faço essas críticas nos meus vídeos em rede social e tudo mais, falando sobre o foco no trabalhador e nas pessoas mais pobres, inclusive esse é o meu objetivo, o meu objeto de estudo dentro da ciência econômica, por conta disso, porque eu sei o quanto que é importante você ter acesso ao básico, e é por isso que a gente tem que brigar por políticas e por posições políticas de pessoas que confrontem esse sistema de herdeiros que existe por aí, de pessoas que cada vez façam mais renda, os e bilionários que só visam lucro e estão atrás de lucro até dizer chega. E é importante a gente ter esse tipo de consciência para aplicar também na nossa vida. Na vida da sociedade e também na nossa própria vida, sabe? Para entender que, poxa, olha, para eu conseguir comprar minha casa, eu vou ter que me esforçar um pouquinho mais. Então, talvez eu não vou conseguir sair como aquele meu amigo que sai todo final de semana ou com aquela pessoa que está viajando 2 vezes no ano, porque eu quero comprar uma casa. Então, entende que quando você enxerga, você aceita a situação, não que você se acomode, mas que você aceita aquela situação e você fala, ok, existe uma explicação, aquilo não é integralmente minha culpa, e isso pode trazer em determinado nível um alívio. Então, toda vez que alguém comentar com você e romantizar a pobreza, essa vida bela, do simples, o dinheiro não traz felicidade. Lógico que traz felicidade, sim. Eu fico muito feliz hoje de poder, por exemplo, proporcionar coisas básicas para minha família, sabe? De pagar coisas que são importantes para minha família. Isso para mim é felicidade, sabe? A felicidade que eu tenho é de conseguir montar uma reserva de emergência de que, porra, meu cachorro passou mal, minha família precisou, eu vou conseguir ajudar. Isso é felicidade, sabe? Agora, as pessoas que vivem na margem, principalmente ali, da pobreza, do nível de renda, você imagina viver isso o tempo inteiro. O estresse que isso é gerado o tempo inteiro, né? Então, muitas doenças que os nossos avós, tios, pais, mães e até mesmo a gente sofre, tem cunho econômico. Por quê? Porque não foi uma saúde, não foi uma alimentação adequada, não teve uma prestação de atendimento adequado, não teve um acesso à informação adequado. Então, tá entendendo que tudo, no final das contas, é sobre economia? É sobre renda? É sobre distribuição de renda? É sobre entendimento sobre essa ótica? Então, até o próprio retorno de Jujutsu nos trending topics do Twitter também precisa ser levado em consideração sobre isso. Porque desde o começo da ascensão dela, e mais uma vez para poder finalizar aqui o episódio, não quero falar sobre. Não estou falando sobre o trabalho dela ser pior ou ser ruim. O trabalho dela é incrível, maravilhoso. Já falei várias vezes aqui e vou falar outra vez. Mas ela colheu os frutos também de ser uma pessoa que estava acima da média, de ser uma pessoa que estava com privilégios e foi a porta de entrada para outras pessoas também terem acesso àquilo, né?
Então, ela também contribuiu para o movimento das pessoas entenderem melhor que saúde mental é, sim, tão importante quanto a saúde do teu joelho, do teu estômago, do teu coração, qualquer outra coisa. Então, quando você coloca tudo isso em perspectiva, fica mais simples você viver a tua vida e perseguir os seus objetivos. Quando você consegue entender essa dimensão do que é a economia, do como a sociedade está distribuída e entender que, por exemplo, o que está acontecendo agora com esse rolê da escala 6 por 1 e todos os outros contextos, de que o poder de barganha do trabalhador é muito pequeno, quase nulo, se comparado com os empregadores que possuem a renda e tudo mais. Porra, quando tu enxerga isso e fala, caramba, é difícil, você não vai se conformar, mas você vai entender e saber por onde fazer algo a respeito. É diferente de você viver a tua vida no automático e ficar lá, só, pau no cu do mundo. Não. Então, quando a gente analisa toda essa trajetória da Juju, até no momento dela em que ela vai fazer a volta dela do Fusca, e ela vai viver no mato, gravar vídeo pra GNT com gaivota voando de fundo, com, com como é que chama aquele negócio? Com Ben TV cantando de fundo, entendeu? Com um monte de galho seco de fundo. Tem uma explicação econômica disso. Porque a pessoa que sai daquele contexto, que viveu por necessidade, por sobrevivência, ela não quer voltar. Porque aquele campo para ela da simplicidade não a contempla, porque ela não consegue enxergar, porque a simplicidade ela está carregada de faltas, de buracos na sua trajetória. Então a pessoa que hoje que tem uma vida comparativamente igual, né, em termos técnicos e presentes da Jujutsu, ela não tem metade da carga emocional que ela tem. De falar, não, poxa, estou aqui, vou descer e olhar e tomar um cafezinho e passar não sei o que lá, parará. Não. A história é outra, o contexto é outro. E tá tudo bem você escolher viver de uma vida mais simples. Eu acho isso até, inclusive, mais do que necessário e urgente, né? Só que a gente também precisa balancear o que é renda, o que é acesso, o que é segurança financeira. E a partir daí começar, sim, de fato, pesquisar essas coisas, entender um pouco melhor. A minha jornada de autoconhecimento, por exemplo, eu adoro falar jornada de autoconhecimento, engloba o que eu falei, de tentar estar mais presente, de tentar estar ali com os meus amigos. Porque a minha cobrança com o meu trabalho é constante. Então eu vivo constantemente tenso, já fiquei doente por causa disso, já gasto dinheiro por conta disso, porque a minha realidade não me permitiu ter essa tranquilidade para olhar, por exemplo, igual agora nesse momento, que o Bartô tá ali deitado, olhando pra minha cara e balançando o rabinho. E apreciar isso. Por quê? Porque enquanto várias vezes, o Bartô tem 6 anos, durante 6 anos que o Bartô fazia isso, eu estava focado em tentar fazer dinheiro para poder conseguir pagar meu aluguel. Porque às vezes não batia as contas. Ou por vários anos, porque perdi bolsa do mestrado, ter que, vou ter que deixar o cachorro sozinho porque eu tenho que sair para dar aula. Coisa que eu faço, que eu trabalho, que eu gosto, mas tá entendendo? Que eu só consigo ter essa romantização dos meus dias com determinado nível de segurança e de renda. Hoje eu consigo parar uma sexta-feira, por exemplo, e ir num café com algum amiga e falar, olha, não, beleza, vamos lá, vamos aproveitar aquele momento e tudo mais. Diferente de, por exemplo, se eu tivesse tendo que bater ponto, CLTzão ali, sabe? Tipo, olha, não, meu horário de café é 15 minutos, então só tem essa troca aí durante 15 minutos, sabe? Então são contextos que refletem bastante uma sociedade subdesenvolvida, né? Uma sociedade não, uma economia subdesenvolvida, né? E por conta dessas e outras que a gente precisa sempre observar com cautela a realidade do outro, os recortes, aquilo que a gente vê em rede social, no story daquele seu amigo, daquela pessoa que estudou com você, tudo mais, porque até os gêmeos que tiveram a mesma trajetória, talvez a mesma criação, também são diferentes. Então imagina quem nasceu em realidades completamente opostas. Eu espero que esse podcast possa te ajudar, não necessariamente a aceitar, mas que você comece a pensar um pouco mais sobre isso. Não é nenhum tipo de hate, não quero que as pessoas desmereçam o trabalho da Jujutsu. Acredito que ela tem muito para trazer pra gente agora sobre essas experiências que ela teve, né? Inclusive eu teria até vontade de ir em um desses encontros que ela vai fazer, porque eu acredito que vai surgir uma parada do tipo sobre vício na internet, que é uma coisa que eu, por trabalhar com isso, tenho problemas, inclusive, sobre vício em celular, em telas, trabalhar em telas, essa questão do desapego
apego em relação a ser uma pessoa que trabalha com internet. Então eu acredito que eu também preciso chegar nesse ponto. Então é uma fase que eu ainda não concluí, sabe? Desse rolê do tipo, olha, não, eu preciso dar uma segurada, eu preciso trabalhar menos para conseguir trabalhar melhor, sabe? Essas coisas assim. Então eu ainda não tenho essa segurança financeira para tipo, vamos tirar um aninho sabático ali, ou tipo, vamos ficar de boa, ou não, vou separar ali mais dias para poder ficar descansando, sem a cabeça ficar martelando ali, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, minha empresa, tem que pagar o salário da galera, não sei o que, sei que ela. Tá entendendo jogar? É basicamente isso. Espero que você tenha gostado do episódio. Compartilha com alguém que você goste, com alguém que seria bacana também ouvir e ter um pouco mais dessa informação baseada em dados, baseada em estatística, baseada na economia, na ciência econômica. Te agradeço por mais um episódio que você tenha assistido. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não me segue nas redes sociais, @eupresley. Vai lá porque tem muita baixaria, tem muita chuchação, mas tem muita informação também de qualidade e vai ser um prazer imenso ter você me acompanhando por lá também e que a gente possa continuar trocando cada vez mais. Te encontro na próxima segunda-feira, às 6 da manhã, com mais um episódio do Presley Cast. Beijo no coração e até a próxima.